O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista à Globo News que a reunião marcada com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada. Haddad afirmou que militantes da direita agiram para impedir o encontro, que tinha como objetivo discutir as tarifas sobre os produtos brasileiros nos Estados Unidos. Forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump, e a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada. Piotr, começamos com você essa entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, então, dizendo que a reunião com o Scott Bessent foi cancelada em razão aí de forças políticas de extrema direita que teriam agido junto ao governo americano. E vale lembrar que não há uma nova data para uma reunião com o Tesouro americano, Piotr. E nós seguimos aqui sofrendo os impactos do tarifaço. O ministro Haddad é a síntese engomadinha do PT. A culpa é sempre do outro, nunca deles. O que o governo brasileiro fez desde então da carta explícita, clara, assinada por Donald Trump num papel timbrado da Casa Branca sobre o porquê das sanções brasileiras? O que o governo mudou em relação, por exemplo, a voltar à normalidade democrática constitucional do país ou tentar voltar à normalidade institucional? Nada. O governo brasileiro não fez absolutamente nenhum gesto. Aliás, o presidente Lula, o chefe do Haddad, chefe mesmo, né, porque manda no Haddad, né? O Haddad não tem ascendência nenhuma sobre o Lula, nem para, digamos, um conselho mais técnico, talvez porque não haja muita técnica vinda do Haddad. Mas, enfim, o presidente Lula só piorou a conversa. Então, o governo brasileiro não fez absolutamente nada. Aliás, veja só, o governo brasileiro tem 39 ministros ali, na esplanada. 8 ministros do Supremo que são praticamente aliados porque votam com o governo. Tem o PGR, que também praticamente é um aliado do governo Lula. E não conseguiu, desde o começo, ter um mínimo interlocutor na Casa Branca. Nem com os aliados, por exemplo, da Faria Lima. São vários. Do sistema financeiro brasileiro. São vários, grandes bancões todos. Nenhuma dessas pessoas conseguiu ser o interlocutor do governo com a Casa Branca. Todo mundo quis interlocutor na Casa Branca. Alguém, assim, por exemplo, da importância da União Europeia. Eu estava revendo ontem, só para lembrar de um caso muito rápido aqui, da entrevista coletiva da Ursula von der Leyen, que é exatamente a representante europeia, mais o presidente Donald Trump, falando sobre justamente o acordo comercial que foi feito com a Europa. E ela foi perguntada, eu só não sei se exatamente por um repórter americano ou um repórter europeu, a pergunta foi também em inglês, então não foi possível identificar, o que ela achava daquilo, se a Europa, o que a Europa ganhava com aquele acordo, e ela falou assim, agora a gente tem uma situação de justiça aqui comercial, ou seja, de tarifas. Ou seja, ela entendia que havia um problema ali, uma disparidade muito grande e que em algum momento tinha que trazer isso a alguma equidistância em relação ao que você aplica e por aí vai. Entre os dois lados do Atlântico, para usar uma expressão que ela fez naquele momento. Ou seja, a Europa buscou interlocução, o Japão sempre buscou interlocução, a Coreia do Sul sempre buscou interlocução, a China mantém uma interlocução. Vietnã. O Vietnã, aliás, para falar do Sul global, né, Ana? Também, aliás, fechou um acordo. Todo mundo está ali mantendo a conversa. Não, o Lula não conseguiu ter nada. Nada porque também não fez esforço nenhum. Aí o Haddad, né? O jeito engomadinho do PT, a culpa é sempre do outro, nunca é do próprio governo. Está achando que o Scott Bessent não tomou uma decisão porque alguém ali do que ele chama de direita teria falado brasileiro, teria falado com ele. Escuta, você não está entendendo o tamanho do governo americano até agora? Você não conhece a história americana desde a independência dos Estados Unidos? Nada disso lhe passou pela cabeça. O que são os Estados Unidos depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial? O que é o tamanho da Casa Branca agora? Isso é uma decisão da Casa Branca. Em algum momento alguém chegou à conclusão de que não, o Brasil não fez absolutamente nada do que, sim, o chefe do governo americano, o presidente Donald Trump, deixou claro na carta, então não vamos conversar. Porque isso está claro desde o começo, não tem nada de tarifa. A tarifa é um assunto secundário.
O primário é o desvio brasileiro da sua própria Constituição, da perseguição política, de não ter havido eleições livres. Aliás, está na carta do Donald Trump. Isso que a Lava Toga está trazendo agora, Donald Trump tinha falado isso lá atrás. Ou como a Ana já disse aqui, quanto do dinheiro do pagador de impostos americano via USAID foi usado, por exemplo, na eleição brasileira, para treinar agências de checagem, jornalistas, sei lá o quê, que é uma interferência à soberania brasileira. Isso sim é uma interferência à soberania brasileira. Mas o Haddad continua nesse rame-rame. Ah, não, foram os outros. Primeiramente, que tipo de conversa ele ofereceu ao Scott Bessent? A pergunta é essa, o que o senhor ia dizer? Precisa saber se isso é realmente interessante. Talvez interlocutores tenham percebido, o Haddad não vai trazer nada, ou vai repetir todas as bobagens do Lula. Bom, então essa reunião não nos interessa. Foi isso. Pois é, não é nem que o presidente Lula não fez nada, ele deliberadamente escolheu esse caminho. A gente já citou inúmeras vezes, trouxemos inúmeras declarações, principalmente quando ele fala aí de uma moeda alternativa ao dólar na comunidade internacional. Piotr citou as várias negociações. China, agora há pouco, os Estados Unidos estenderam a pausa aí de 90 dias para as taxas da China, saiu agora há pouco também, porque exatamente tem uma negociação ocorrendo nos bastidores, né, Ana? E o caso do Brasil, Lula já veio a público admitir que ninguém quer conversar com o Geraldo Alckmin, parece que isso se estendeu também ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Paula, eu vou repetir. Nos Estados Unidos, a gente liga a televisão, todo dia tem um país diferente no Salão Oval. Todos conversando, todos sentados à mesa. Podem sair de lá sem um acordo, mas a ação é: eu quero conversar. Vamos conversar. Só o Brasil não fez isso. Conversar com quem? Só o Brasil não fez isso. Agora, nós sabemos que aquela tal comitiva de senadores que foi enviada para Washington, a comitiva voltou, alguns senadores dizendo, alguns senadores anestesiados, estupefatos, assim, olha, conversamos com alguns congressistas democratas que são opositores do governo Trump e eles falaram: vai ficar feio para vocês. Não adianta mandar senador, não adianta mandar vice. Agora, vejam vocês, eu assisti essa entrevista do Haddad hoje, Ossos do Ofício, e ali a apresentadora pergunta sobre uma declaração do governador de São Paulo, Tarcísio, que disse: basta uma ligação do presidente Lula ao presidente Donald Trump, um sinal de que nós queremos resolver esse impasse. E aí a apresentadora perguntou ao ministro Haddad: o que o senhor pensa disso? Ele disse: com todo respeito ao governador Tarcísio, é uma declaração muito inocente, ele não sabe como as coisas funcionam. Um governador que foi ministro da infraestrutura do governo do presidente Jair Bolsonaro e que viajou o mundo costurando relações diplomáticas e internacionais com o governo brasileiro, e o Haddad teve a coragem de falar essa bobagem. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.